Oi, gente, aqui de novo, Andréa Vandalete, no canal Mente Sã, né? E hoje eu vou falar com vocês sobre depressão, o mal do século. Vocês se lembram que no vídeo passado nós falamos sobre aceitação e no finalzinho dele eu falei, né, que nós iríamos fazer essa abordagem de hoje porque a gente está pegando, vocês devem estar percebendo, né, que os temas estão interligados. E por isso, então, hoje, depois que nós falamos em aceitação, nós vamos entrar na depressão, porque realmente depressão é o mal do século, né? E nós precisamos olhar para ela de uma forma mais coerente. Por que será que a gente tem tanta depressão? Por que será que tem tanta gente com depressão no mundo, né? Por que será que tá todo mundo nessa vibe de depressão, de medicamento, de depressão, de tristeza profunda, né? Não é à toa que a gente tá vindo com depressão depois do tema aceitação, tá bom? Então nós vamos botar a nossa cabeça para funcionar. A ideia desse canal é isso, né? É a gente retomar nossa capacidade, nosso poder de reflexão, o poder de ter domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, né? Sobretudo sobre as nossas ações, porque elas repercutem no tempo, né? E elas causam uma interferência direta na nossa vida. E a gente vai viver no dia a dia, meio que distraidamente, mas todas as coisas, né, elas estão interligadas. Por isso que nós falamos em aceitação no vídeo passado e vamos falar de depressão hoje. Porque eles são assuntos que estão intimamente ligados, eles fazem uma conexão entre si. Quando nós falamos lá em aceitação, nós falamos que a gente tem que aprender com as situações adversas da nossa vida. E nós temos que ter essa aceitação para ter controle sobre o nosso ego, para que a gente possa modificar uma situação externa que é diferente daquela que nós almejamos. E isso vai gerar em nós uma frustração, isso vai gerar em nós uma decepção, uma contrariedade. Quando a gente entra com o olhar da aceitação, nós temos naquele momento uma força suprema de conseguir conviver com aquela situação adversa, né? Trabalhar em cima dela para então fazer com que ela fique menos difícil para nós, fazer com que ela fique menos indigesta, né? E nós possamos criar uma outra concepção sobre aquela coisa que nós não podemos modificá-la imediatamente. Nós mudamos o nosso olhar. Só que como a gente não faz isso, o que acontece? Nós vamos então aumentando aquela insatisfação que começa com uma situação externa e nós vamos trazendo essa situação externa para dentro de nós e o nosso ego fica ali cobrando da gente. Não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso, eu não aceito isso, eu não engulo isso, eu não posso aceitar isso. E a gente continua nessa debate, nesse conflito interno sem modificar a situação em si. Só que aí nós geramos um outro problema. E o nosso ego ficando insatisfeito, né? Ele vai trazendo uma série de sentimentos, de emoções que derivam dos nossos pensamentos e eles vão se cristalizando dentro de nós. Quando a gente tem o nosso ego confrontado, né, diversas vezes e ele não é satisfeito naquilo que ele deseja e ele não é satisfeito naquilo que ele deseja, ele vai ficando mais revoltado e ele desperta em nós um sentimento, né, que é chato falar sobre isso, tá, gente? Eu sei que é chato também ouvir sobre isso, mas é preciso, né? Se a gente analisar a fundo, nós vamos ver que tá tudo interligado. Ele vai despertar em nós um sentimento chamado orgulho, né? Que é um mal da humanidade. Nós somos eminentemente, né, criaturas orgulhosas, criaturas prepotentes, o nosso ego está lá em cima. E quando a gente não tem, então, uma vontade satisfeita, o nosso ego, o nosso orgulho fica ferido. Quando o nosso orgulho fica ferido, né, nós geramos um sentimento, né, de revolta,
nós criamos toda uma situação quimicamente desfavorável para o nosso corpo, porque nós geramos raiva, nós geramos revolta, né? E isso muda toda a nossa condição química. Toda a condição química, biológica do nosso organismo, ela é modificada nesse sentimento, né? Porque gera emoções, e essas emoções mexem com toda a nossa química, né? Mexe com todos os nossos neurônios, mexe com os nossos pensamentos. E aí a gente cria uma cadeia, né? Pensamentos, sentimentos, pensamentos, sentimentos, pensamentos, sentimentos, que por sua vez geram essas emoções fortíssimas que vão mexer com toda a nossa condição química no corpo, né? E aí nós geramos um estado doentio. Nós geramos um pensamento fixo, nós geramos um pensamento, né, de impotência, de incapacidade, de tristeza, e trazemos, quanto mais cada um dos sentimentos que nós geramos, né, decorrente dessas emoções, elas vão trazendo outras, né, que são compatíveis entre si. Então vejam bem, cria-se uma cadeia assim: falta de aceitação, revolta, orgulho ferido, mágoa, tristeza, impotência, raiva, mais mágoa, mais revolta, mais tristeza, até que finalmente nós caímos na depressão, que é um estado profundo, né, de falta de motivação, de falta de satisfação, de falta de alegria, de falta de entusiasmo, de falta de gratidão. Quando nós entramos nesse estado depressivo, né, tudo o que está à nossa volta, que ainda continua nos servindo, nós não temos nenhum olhar de generosidade, nós não temos nenhum olhar de gratidão, nem mesmo para as pessoas que estão cuidando de nós. Elas passam como se fossem nada. Nós ignoramos simplesmente a presença delas. Isso quando nós não olhamos ainda para elas com raiva, né? Porque quando elas vêm exigir uma atitude, quando elas vêm querer fazer com que a gente se levante, a gente ainda tem o quê? Um olharzinho assim de raiva para ela, porque nós estamos tão sem motivação, tão sem vontade, tão entregues, né, à nossa condição de sofrimento, que qualquer pessoa que vá nos tirar daquele, que queira nos tirar daquele processo, nós achamos que a pessoa está o quê? Nos violentando, está faltando com respeito conosco. E não é, ela está querendo nos ajudar. E ao invés de um sentimento de gratidão, nós geramos um sentimento, às vezes, de raiva. Então nós vamos atraindo sentimentos cada vez mais negativos. E com esses sentimentos que nós vamos alimentando e atraindo outros e outros e outros e outros, o nosso estado depressivo, ele vai ficando ainda pior, né? E isso não é nada mais do que uma grande parte de orgulho ferido, uma grande parte de falta de aceitação, né? Uma grande parte de ego, né, confrontado, de ego magoado, de ego irado. E aí nós precisamos criar esse processo reverso. Só que o processo reverso, ele não é um processo simples, porque eu fui acumulando tudo isso, né, ao longo de um determinado tempo, porque eu já trazia isso dentro de mim, porque nesse momento a gente cria um conglomerado de insatisfação que não se reduz simplesmente à situação que desencadeou aquilo, mas a gente consegue trazer junto com isso tudo que ficou lá atrás que a gente teve de insatisfação, e a gente coloca tudo num pacote só, e aquilo torna um volume enorme, né? E nós não conseguimos administrar, porque as coisas vão acontecendo sucessivamente na nossa vida, né? Elas não acontecem tudo de uma vez, mas quando a gente entra nesse estado, a gente cata esse monte de pequenas insatisfações que a gente viveu ao longo da nossa existência e a gente traz tudo para um momento só, e aquilo fica tudo muito grandioso. Então nós não conseguimos
administrar aquilo e entramos num estado de depressão profunda. Quando a gente entra então nesse estado de depressão, que a gente fez esse processo cumulativo de sofrimento, né? E nós deixamos de gerar qualquer sentimento de gratidão, qualquer sentimento, né? Com relação às outras coisas que acontecem e são boas e continuam acontecendo na nossa vida, porque só o fato da gente estar vivo, só o fato da gente respirar, só o fato da gente ter alguém que queira nos tirar daquela situação, só o fato da gente estar passando por um tratamento, de estar tomando um medicamento, aquilo já são coisas boas que estão sendo oferecidas para nós e que nós não estamos olhando para aquilo com o devido valor. E nós nos mantemos nesse estado de depressão, então. Tudo parece que está ruindo. E não está. É a forma, né, com que a gente olha. Porque intimamente nós só temos dois estados, né? Nós temos um estado de sofrimento e um estado de não sofrimento. E eu tenho que fazer uma opção. Em qual estado eu desejo estar. Se eu desejar estar num estado de sofrimento, né, eu vou permanecer nele. E se eu olhar e perceber que eu estou num estado de sofrimento, eu tenho que ter iniciativa para falar não é onde eu quero permanecer. E eu tenho que ir para o outro extremo, que é o estado de não sofrimento. E para que eu não permaneça no primeiro estado, que não é o meu estado desejado, eu tenho que tomar atitudes que vão me tirar daquilo. Evidente que se eu estou numa situação difícil, eu não vou conseguir sair de uma vez, porque eu não entrei de uma vez, mas eu vou ter que ter pequenos gestos que vão me tirando, me distanciando, né, de cada um daqueles sentimentos e daquelas emoções que criaram aquele conglomerado de sofrimento. Mas eu vou ter que ter pequenos gestos, né? E normalmente não é o que acontece com a pessoa que está deprimida. Ela não quer, falta a ela estímulo, porque ela não muda a percepção sobre as coisas que estão acontecendo. Então, se é oferecido um medicamento para ela, ao invés dela falar, nossa, tem uma nova possibilidade com esse medicamento, muitas vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, o outro medicamento não deu certo, né? Eu não quero tomar outro medicamento, eu não quero experimentar novos medicamentos. E aí, em cima do que poderia ser uma possibilidade para ela, ela gera mais um estado de sofrimento. Então, são sempre escolhas, né? Evidente que tem o fator biológico, tem o fator químico, né? Tem todo esse processo, mas que são desencadeados por conta das nossas instabilidades emocionais. E aí os medicamentos entram, né, como um fator de equilíbrio nessa parte que num primeiro momento a gente não consegue dominar, porque mesmo quando nós não estamos num estado doentio, nós não damos o devido valor, né, para essa questão dos nossos pensamentos. Nós não disciplinamos nosso pensamento. Nunca. E aí a gente passa desapercebido pela vida com tudo isso, né? E vai negligenciando tudo isso até que a gente perde o domínio. Então, gente, quando a gente olhar nessa questão da depressão, nós temos que fazer uma autoanálise, né? Temos que fazer uma autoavaliação e temos que ver qual a nossa contribuição para aquele estado de sofrimento. Qual a nossa contribuição para aquele estado doentio? Qual a nossa contribuição real, tá? Sem hipocrisia, sem disfarce, sem atenuantes, porque nós contribuímos muito para isso, né? Porque não são os estados, as condições externas que causam depressão e tristeza em nós. Somos nós que recebemos isso com prepotência, com arrogância, com falta de aceitação, com falta de tolerância e transformamos isso, né, no mal para nós mesmos. Então nós temos que ter esse olhar, né, de avaliador, de observador, né, imparcial e ver qual a nossa contribuição para esse estado real. Qual é a nossa contribuição para esse estado real? Isso é muito importante, né? E aí nós temos que passar por um processo de autoconhecimento, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Autoconhecimento é alguma coisa libertadora, né? Se você não tem domínio sobre você, como que você pode dominar as situações, né, que você vive?
Como que nós podemos fazer isso se a gente nem sabe com o que está lidando, em que terreno está andando? Mas esse é o assunto do próximo vídeo. Então fica aí a nossa reflexão de hoje para depressão, né? Eu sei que muita gente que está ouvindo esse vídeo pode estar nessa situação. Isso não é uma repreensão, gente, absolutamente, né? Isso é alguma coisa assim, amorosa, né? Que eu estou compartilhando com vocês, porque semanalmente eu estou trabalhando pessoas com depressão, né? Semana após semana, ano após ano, e a gente cai sempre no mesmo processo. Então eu estou dividindo com vocês, né, o fruto da minha observação, o fruto do meu trabalho de muitos anos, né, a minha forma de contribuir com as pessoas para que elas vejam realmente a participação delas nesse processo, tá bom? Fica a reflexão. Eu sei que é um assunto difícil, mas pensem, né, que é necessário refletir sobre isso. Tenham uma excelente semana, que Deus ilumine e abençoe a todos nós, né? Pense carinhosamente sobre isso, pense sobre o seu problema, né? Sobre o problema das pessoas que estão ao seu redor, que estão enfrentando isso, né? Seja compreensivo e compartilha conosco aí, né, a sua vivência, deixa aí as suas sugestões, acompanha a gente no Instagram, no @canal Medsan, né, dá o seu like, é importante para nós, eu já falei sobre isso com vocês, né, aciona o sininho aí e eu vou parar de falar para vocês ficarem sossegados agora, refletindo um pouquinho, tá bom, gente? Uma linda semana para vocês, até mais.